sobre obediência e as consequências da desobediência. Então você pode abrir em Jonas, capítulo 1. Livro de Jonas. Se você tiver dificuldade, você vai lá no índice e abre em cima. Fica lá por perto de Mateus, hein? Depois de Obadias, antes de Miqueias, lá. Vai no Evangelho de Mateus, vai virando umas folhas para trás, o que você acha? Jonas, capítulo 1. Se você não conseguir encontrar aqui, preste atenção, na sua casa você abre. Mas é fácil. Vai no índice, vê o número da página e abre. Ou então vai no Evangelho de Mateus e vai retornando. Fica ali por perto, uns 2, 3 livros atrás. Quero que você acompanhe. Aqui está escrito o seguinte, eu vou resumir 3 capítulos, porque se eu ler 3 capítulos, a gente estoura o horário. Existe cidade de Nínive. Diga comigo, Nínive. Uma cidade sanguinária, uma cidade que matava, uma cidade que destruía, uma cidade rebelde. Um historiador disse que na entrada da cidade tinha uma porção, uma pilha de crânios seco, aquelas caveiras, para amedrontar as pessoas que lá chegavam. Isso é um historiador, eu li no livro. Mas era uma cidade sanguinária, perigosa. E Deus enxergou naquela cidade algumas pessoas que poderiam ser salvas. Porque sempre antes de Deus mandar uma destruição, Ele dá uma oportunidade de arrependimento. Conforme eu acabei de falar, o arrependimento é a única coisa que nos livra da condenação e da morte eterna. Deus viu e Ele precisava mandar para lá um profeta. E Ele escolheu o profeta Jonas. Então vamos ler aqui um pedacinho. Capítulo 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Nesses 3 capítulos a gente vê que Jonas temeu. Jonas, para começar, odiava aquele povo, não amava aquele povo. Era um povo sanguinário, povo perigoso, povo assassino, povo carregado de ódio. E ele, para preservar a sua integridade física, ele disse: eu não vou arriscar, eu serei morto, com certeza. Ele pensou consigo mesmo. Então ele tentou fugir do Senhor. E ele então, descendo para a cidade de Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Ele desceu para Jope, ele foi e comprou a passagem, pagou a passagem. Quando nós começamos a errar, nós já começamos a pagar o erro. Ele entrou no navio, embarcou, e ele foi ficar lá no porão do navio. E lá ele descansava, estava cochilando, descansando. E o navio então começou a rumar para Tarsis. Mas Deus, está escrito na palavra, que nenhum dos seus planos é frustrado. Quando Deus te marca para fazer uma coisa, que você é um escolhido, uma escolhida, se você desobedecer, não estiver em total obediência,
teremos que arcar, você arca com as consequências. Ele tentou fugir de Deus ninguém foge. Muitas tempestades que Deus manda na nossa vida, não é o diabo não, é para nos corrigir. Até na tempestade está a bênção de Deus. Então levantou uma tempestade, vamos continuar a leitura. 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O navio ia partir no meio, ia morrer todos. Então tentaram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Olha o prejuízo. A tempestade era tão grande que o navio tinha a impressão que ia quebrar, ia partir, ia submergir, iam morrer todos. E os marinheiros apavorados começaram a jogar toda a carga fora, as fazendas, tudo que estavam levando. Já começou com um prejuízo financeiro tremendo. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um sono profundo. Aquela algazarra lá em cima, reba, desce a vela, sobe a vela, vai partir, joga tudo que tem dentro, cada um clamando ao seu Deus, e ele dormindo no porão. Versículo 6, 1:6, e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Quer dizer, que tens, dorminhoco? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia um ao outro ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. Vamos tirar sorte aqui para ver quem é que é a desgraça que está causando isso tudo. E lançaram sorte, e caiu sobre Jonas. Aí apertaram ele. Aí lhe disseram: declara-nos, 8, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que ele fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E Jonas disse, versículo 12, e ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Quando alguém na família desobedece, porque todos estão no mesmo barco, família é um agrupamento de pessoas selecionadas por Deus. Quando um comete uma arbitrariedade, toda a família sofre. Jonas cometeu esse pecado de desobediência, e todos os tripulantes pagavam o preço de prejuízo de ter lançado tudo no mar, prestes a submergirem e a morrerem. Então me levante, me joga na água, é por causa de mim. E a tempestade vai passar, a ira de Deus vai passar. 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Aí eles clamaram a Deus, 14,
Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. A causa de tudo isso era a desobediência de um homem que estava tentando fugir de Deus. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, todas as vezes que nos desviamos, nos esfriamos, abandonamos a leitura da palavra, o jejum, a oração, a nossa vida cristã, vamos nos esfriando e distanciando, fugindo da presença de Deus. Ele manda a tempestade, irmão. Não é o diabo, não, ele manda a tempestade, porque o desconforto causa mudança. É na tempestade, é no deserto, é nas provações mais difíceis que nós o buscamos. Então esteja na presença de Deus, viva na presença de Deus. A qualquer momento a voz do arcanjo vai ecoar, as trombetas vão tocar, e Jesus virá nas nuvens dos céus para buscar os seus escolhidos. Isso na história de Branca de Neve, Gata Borralheira, Sítio Pica-Pau Amarelo, isso é palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Levantaram Jonas e o lançaram no mar. 15. E cessou a sua fúria. Olha o que aconteceu, irmão. 16. O mar ficou calmo, acabou a tempestade, acabou o perigo. 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. 17. Deus prepara tudo, irmãos. Deus dá saída até na tempestade. Ele é o Deus que fere, que sara, que mata, que faz viver. Ele é o Deus que corrige. Ele é o Deus que abre feridas, mas Ele mesmo sara. Deus está no controle da nossa vida. Nenhum dos seus planos é frustrado. Se Ele te escolheu, não seja como Jonas. Diga: eis-me aqui, e Ele vai tomar conta de todas as áreas da sua vida. 17. Quando ele caiu na água, 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Aqui fala grande peixe, outros falam baleia. Preparou o Senhor um grande peixe para que o engolisse, o tragasse. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas, na barriga do peixe. Ainda bem que o peixe não mastigou ele para engolir, engoliu ele inteiro. Irmãos, outra parte, às vezes estamos distantes de uma situação tão difícil e nós achamos que as nossas orações não são ouvidas. A maior oração que Jonas fez foi dentro da barriga do peixe. Não importa as perseguições e as lutas onde eles te colocarem, o teu clamor, a tua oração chega até o trono de Deus, porque seu nome está escrito no livro da vida, porque você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, porque você tem a marca da promessa, porque você participa da ceia do Senhor. Então você é especial. O peixe engoliu, e a oração que ele fez, vou ler bem depressa para nós não atrasar. A oração, capítulo 2, não tem lugar para clamar. Você pode, tanto é que mais tarde pediram um sinal para Jesus. Senhor, mostra-nos um sinal. Ele disse: geração adúltera e pecadora, vocês não terão outro sinal, senão o do profeta Jonas. Como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da baleia, eu também estarei no ventre da baleia, eu também estarei 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus confirma esse episódio. Então Jonas faz uma oração. Já pensou no escuro, mexendo com as outras coisas que a baleia tinha comido? Olha só, capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das
entranhas do peixe, da barriga do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno, não importa a provação, a luta, o inferno, a provação que você está passando, clama que Ele te responde. Do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu me livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Quando ele acabou de orar, versículo 10, falou pois o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas aonde? Na terra. Outro milagre. Se vomita no alto mar, ele não tinha um salva-vida, não tinha uma boia, ele ia morrer afogado, mesmo que ele soubesse nadar, morreria. Então Deus fez o grande peixe vomitar ele na terra. Imagina sair no meio do vômito, virando a cabeça de ponta cabeça, aquelas algas, cheirando o peixe. Ele teve que aproveitar a água do mar ali, lavar. Mas sabe onde é que Deus fez a baleia vomitar ele? Pertinho de Nínive. Aí ele sai meio atordoado. Versículo 3, vem de novo a palavra agora, não quis fugir não. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Nossa, aí ele ficou nervoso, ficou louco. 3. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Nossa, a pregação dele era curta. Quando Deus manda você pregar, meu filho, vai que dá certo. Se Ele te enviou, não te enviei eu, não temas nem te espantes, o Senhor teu Deus é contigo. E depois, vai, prega para o vizinho, para a esquerda, para a direita, prega, não tenha medo. Deus faz a obra. E ele entrou pelo meio da cidade, 40 dias, isso aqui vai acabar tudo. 40 dias Nínive será destruída. 40 dias vai acabar com tudo. Vocês vão morrer tudo, 40 dias. Se não fosse mandado de Deus, fala, esse cara é louco. Sabe o que aconteceu? O povo começou a temer, se arrependeu, o povo inteiro, homens, mulheres e tudo, e começaram a se vestir de pano de saco, e começaram a se humilhar e a clamar misericórdia para que Deus não os destruísse. Sabe o que acontece? A notícia, eu já vou antecipar, não vou ficar lendo, porque a notícia esparramou, chegou até o rei. O rei desceu do trono, se vestiu em pano de saco e sentou na cinza e deu uma ordem: todos os homens, mulheres e animais, 3 dias de jejum, de água e de comida. Não leve os animais nos pastos, todos nós vamos ajoelhar. E ele se cobriu, e o reinado se cobriu de pano de saco. Aqui está dizendo que até os animais, eles jogaram saco, pano de saco em cima, e clamaram a Deus, e Deus
pela sua infinita misericórdia, poupou aquele povo. Eu adiantei aqui e nós vamos chegar no 4. Tudo isso que eu falei está no 3, você lê devagarzinho. Agora vamos chegar no 4. Quando Jonas soube que Deus perdoou aquele povo, depois de todo o sacrifício, ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Olha o que ele disse no capítulo 4, pulando para o capítulo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. 4:2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse que, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus poderoso, piedoso. O Senhor é Deus, quer dizer, de coração mole. O Senhor é Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e te arrependes do mal. Peço, pois, que tire a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Caramba! Eu sabia que esse povo é um povo maldito, um povo de destruição. Eu sabia que eu ia morrer. Eu fugi, desci para Jope, peguei o navio, fui para Tarsis. O senhor faz aquela desgraça naquele navio, perderam tudo, prejuízo, me jogaram no mar. O senhor prepara um peixe, 3 dias na barriga do peixe, sofrendo, faz o peixe vomitar na terra, e eu venho e prego, passo por mentiroso, falando que 40 dias ia destruir. Agora eles se arrependeram, vestiram de pano de saco o rei, a rainha, sentaram na cinza, prepararam Jesus, se quebrantaram, se arrependeram, e o Senhor perdoa. Que sacrifício à toa que eu fiz. Eu falei para eles que ia ser 40 dias ser destruído. O Senhor perdoa. E pediu a morte. Olha o que Deus falou com ele. 4:4. E disse-lhe o Senhor: é razoável esse teu ressentimento. 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. Eu quero ver o que vai acontecer. Ele subiu lá no alto, na banda do ocidente, armou uma cabana com o sol de rachar. Eu quero ver o que vai acontecer. Vai perdoar esse povo. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e assentou-se debaixo da sombra, até ver o que aconteceria na cidade. 6. Olha como Deus trabalha, irmãos. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu estado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira, fazia aquela sombra gostosa. Mas no outro dia, Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, e feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou com o calor, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Ele estava brigando com Deus. Olha o que o Senhor responde para ele no 9, estamos encerrando. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável assim que te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que de uma noite nasceu e numa noite pereceu. 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a mão direita
e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aí ele fecha Jonas. Você ficou tão nervoso, tão apavorado, porque eu levantei uma boboreira, te cobriu, fez sombra, você se alegrou em extremo, mas no outro dia eu matei a boboreira, eu enviei um bicho, feriu a raiz, ela murchou, e você então chegou a desejar a morte de novo. Se você está achando ruim porque a boboreira foi destruída, você não fez a boboreira, não plantou, não colheu, não fez nada por ela e está achando ruim, está sofrendo por causa da boboreira. Não deveria eu também poupar este povo de Nínive, que tem 120 mil homens, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda e também os animais? E aí então, com certeza, ele fechou Jonas. Até a cidade de Nínive se converteu. Quando Deus fala, não há coração que resiste. O olhar de Jesus para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Quando ele olhou para Zaqueu, naquele particular, ele não pregou, ele olhou, aquilo incomodou, aquele olhar com uma espada de dois gumes penetrou, e ele disse: a metade do que eu tenho, e se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quando ele olhou para aquela mulher que mercadejava o seu corpo, ela entra na casa daquele fariseu e se prostra nos seus pés com lágrimas, e ali ela lavava os pés de Jesus com lágrimas, enxugava com seus cabelos, lançava o melhor perfume, e por este motivo ela foi transformada, e Deus a perdoou e a salvou. Quando o Senhor olhou para Zaqueu, Levi, disse: segue-me. O olhar de Jesus penetrou profundamente, e Levi largou a receptoria, parou de roubar, parou de andar com os romanos, seguiu a Jesus e escreveu o Evangelho de São Mateus. Quando o Senhor Jesus olhou nos olhos da mulher samaritana, ela entrou na cidade de Sicar e trouxe a cidade que toda ela se converteu. Quando Jesus olha, irmãos, eu lancei uma vez uma fita, o olhar de Jesus. Quando Jesus olha, ele penetra no íntimo, no âmago da alma, e ele transforma. Quando Jesus te manda pregar, prega. Você faz a sua parte, ele faz a parte dele. Você acha que uma frase daquela, 40 dias e Nínive será destruída, 40, se não fosse Deus ungir aquelas palavras, teriam matado, mas a cidade se converteu. Se Deus te manda pregar e falar do poder dele, que ele é a saída, que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a luz do mundo, o sal da terra, ele é tudo. Se você obedecer, os resultados serão certos. Não tema de abrir a sua boca, não tema, olha para a sua esquerda, olha para a sua direita. O mundo está sofrendo, está caminhando a passos largos para a perdição e para o inferno. Vidas que não têm saída, que não conhecem Jesus, mas você foi escolhido. Se você não tem a responsabilidade de subir num púlpito, pegar o microfone, mas você olha para a sua direita, olhe para a sua esquerda, prega através do seu testemunho, e se preciso for, use palavras. Você se coloca na disposição de Deus, e Ele vai te usar, com certeza, Ele vai te usar. Essa igreja transbordará, que vão ficar gente de pé, não vai caber aqui dentro, porque não é só os pastores, missionários, professores, líderes que têm responsabilidade. Você tem responsabilidade de pregar para a sua família, de pregar para os seus amigos, para as pessoas que você convive. Deus sempre pega uma pessoa em circunstâncias terríveis de sofrimento e traz perto de você e fica olhando. Abra a tua boca, porque aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele eu também terei vergonha perante os anjos e o Pai que está no céu. Não importa os corações endurecidos, você vê Saulo de Tarso, na estrada de Damasco,
aquele coração endurecido, caminhando para destruir o povo de Jesus. Tem um ditado que diz assim: quando na estrada de Damasco, Saulo enfurecido viajava, em seu coração planejava destruir o povo de Jesus. Mas quando assim pensava, surgiu um clarão de luz, e apareceu a voz do Senhor que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, caído, cego e pequeno, perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou o eterno Salvador. Saulo débil caminhava com seu orgulho ofendido, de Saulo perseguidor, agora Paulo perseguido. Quando em Damasco chegou, Ananias por ele orou, do pecado que o envolvia, Deus o purificou, Deus o nomeou apóstolo, e Paulo dizia assim: não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nem a peste, nem a fome, a profundidade e a nudez hão de me impedir de receber a coroa de luz das mãos sublimes de Jesus. Aleluia! Essa poesia tem 50 anos que Deus me deu. E deu para minha mãe as mãos de Jesus, me escapou, preciso pegar e falar. Eu estava pregando, isso não acontece todo dia, irmãos. Saulo, a transformação dele no caminho de Damasco, Atos 9, e Deus me deu, e eu imediatamente gravei, porque falei, se eu deixar para depois, não dava tempo de escrever aquele aparelho antigo. E Deus me tocou para falar isso para vocês. Se Ele transformou Saulo em Paulo,